Ataque terrorista e antissemita durante celebração judaica em Sydney, na Austrália, deixa até o momento 16 mortos. Pai e filho de origem paquistanesa abriram fogo contra a multidão em Bondi Beach. Polícia local descarta a possibilidade de uma terceira pessoa na ação. Vamos às atualizações com o correspondente internacional Ivan Kleber. Há 4 meses, Benjamin Netanyahu alertava o governo australiano sobre a política de imigração indiscriminada. A gente vai entender então aqui toda essa história com o nosso querido Ivan Kleber, já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha na tarde dessa segunda-feira aqui no Jornal da Oeste. Pois é, aqui estamos novamente comentando, analisando, trazendo as informações, as atualizações de um ataque terrorista contra uma comunidade judaica. Quando não é contra os judeus, é contra os cristãos. Nós estamos denunciando aqui na Oeste isso há várias semanas, meses, inclusive no programa de Leste a Oeste, essa perseguição, e agora está aí. A gente tem essas imagens, Geisiane, que para alguém que não acompanha já a política ou não entenda muito de geografia, e se simplesmente observar as imagens sem saber o contexto, vai pensar, bom, estão passando imagens do ataque realizado contra os judeus lá no 7 de outubro de 2023. Mas não, são de 2025 na Austrália, agora domingo, dia 14. É realmente uma situação muito preocupante. O governo de Israel teve que tomar algumas medidas, entre elas um comunicado feito na manhã dessa segunda, Geisiane, alertando aos judeus no mundo que estejam, que se previnam e que evitem locais de grande aglomeração, com grande aglomeração, onde a segurança não funcione. Isso porque eles temem outros atentados contra judeus pelo mundo. Vale destacar também que esse atentado, assim como aquele do dia 7 de outubro, ele aconteceu em um período especial ali do calendário judaico, né? E nessa questão da Austrália, era uma celebração do início do Hanukkah. Mas não termina por aí as atualizações, Geisiane. O pai, foi um pai e filho, né? Pai e filho que fizeram esse ataque terrorista. Sajid Akram, de 50 anos, e Navid Akram, de 24. E agora as autoridades investigam uma possível ligação com o Estado Islâmico e também do lado israelense, porque o governo de Israel ele está bem determinado a ajudar nas investigações. Eles buscam informações para identificar se, eventualmente, nós tivemos aí também uma célula ligada ao regime iraniano operando na Austrália. Como você bem disse, Benjamin Netanyahu, há 4 meses, já havia comunicado o governo australiano de que da possibilidade, né, de algo como com esse ataque pudesse acontecer, enfim, as preocupações. E também o Navid, filho aqui, um dos 2 terroristas, já era ali, o nome dele já circulava nas autoridades australianas como alguém com potencial para realizar um ataque, enfim, alguém que pudesse ser perigoso. Então, infelizmente, como você bem disse, pelo menos 16 pessoas morreram, tantas outras feridas, e mais um ataque à comunidade judaica. Até quando, né, Geisiane, isso vai continuar acontecendo pelo mundo? Está na hora de realmente, aí sim, eu não espero nada, eu não sou ingênuo. A ONU não vai fazer nada para resolver isso. A ONU, inclusive, que demorou para se pronunciar a respeito desse atentado que aconteceu na Austrália. O governo brasileiro também demorou, Itamaraty demorou para publicar uma nota, não me interessa se era domingo. As relações exteriores, órgãos como a ONU precisam trabalhar 24 horas por dia, isso não tem desculpa, o mundo não para. Então, realmente é lamentável, e aí o interesse do governo de Israel em proteger os judeus pelo mundo. É por isso, quando a gente traz aqui, Geisiane, sem querer me alongar muito, as pessoas ficam sem entender, mas por que Israel teria um interesse na queda de Nicolás Maduro? Porque ali na Venezuela nós temos a operação do Hezbollah, do Hamas, que vão financiar esses grupos lá no Oriente Médio, que por sua vez contam com células espalhadas pelo mundo todo. Então, eu acredito que esse episódio lamentável, né, esclareça um pouco para as pessoas por que o governo, a Mossad, as agências de inteligência de Israel, elas são vigilantes praticamente no mundo todo, justamente para proteger os seus cidadãos. Geisiane.
Ivan Kleber, mais uma informação aqui para nossa audiência. Enquanto você falava, passava ali ao fundo a imagem, né, dos dois terroristas sendo desarmados. Ele foi desarmado por um homem de 43 anos. O nome dele é Ahmed Al-Ahmed. Tá aí na tela para vocês. Esse senhor, um civil ali, estava vendo toda a cena e desarmou um dos terroristas. Ele ficou ferido, mas ele já está bem. Ele foi levado ali, teve atendimento médico. Ele já está bem. Tanto o Donald Trump quanto o próprio Netanyahu se referiu a ele como um herói. Um herói, a tragédia poderia ter sido muito pior, muito mais assustadora. Ivan Kleber, a minha primeira pergunta a você é justamente em relação a esse clima de terror que todo o Ocidente vem vivendo, ataques costumeiros sendo direcionado aos cristãos ou aos judeus. A minha pergunta é se existe ou se está em alguma perspectiva, aí, de acordo com o que você entende de geopolítica, alguma ação mais efetiva mesmo. A gente sabe que o Donald Trump ele é bastante severo em relação à imigração dos Estados Unidos, justamente por conta do terrorismo, né, e de outras questões também econômicas, mas principalmente por conta da violência num geral. Então, a minha pergunta é: perspectivas políticas em relação a esses ataques que, infelizmente, estão ficando cada vez mais frequentes? Olha, Geisiane, infelizmente eu não tenho muitas notícias boas nesse sentido. Além dessa iniciativa da administração Trump em relação à Nigéria, a gente está vendo muito pouco. O mundo fecha os olhos, porque é uma perseguição que acontece aos cristãos, e aí nesse caso específico, né, desse atentado aos judeus, mas então, como é contra cristãos e judeus, isso acaba passando despercebido, como não deveria. E esse é o nosso dever aqui, Geisiane. A denúncia, ela tem força, sim. Nós precisamos desmascarar isso. Aqui na Europa, hoje, se falava justamente dessa crescente do antissemitismo pelo mundo que está acontecendo, essa retórica. Será que agora a Greta, em solidariedade às famílias dessas 16 pessoas que morreram nesse atentado, tá aí uma boa ideia, a Greta poderia pegar um barco, né, do Oriente Médio e ir até a Austrália, o barquinho dela, ela chega lá em 2068, mais ou menos, aí também não enche mais o saco de ninguém, e poderia também demonstrar ali a sua solidariedade. É óbvio que ela não vai fazer isso, porque os poderes que estão por trás dela não vão pedir para ela fazer isso. Se pedisse, até faria, mas ela não fará isso, assim como outros tantos que a gente vê na mídia, nos governos. Toda essa retórica, Geisiane, inflama tudo isso e a gente vê as consequências. Aí quando Israel decide se defender, é desproporcional, é não sei o quê, onde já se viu, não pode, blá blá blá, a gente chega nessa situação. Então, não, Geisiane, no momento a gente não está vendo uma reação política necessária para coibir esse tipo de ação. A gente está acompanhando, em um contexto diferente, a perseguição a cristãos na China, por exemplo. A gente noticiou lá de leste a oeste, recentemente, toda essa perseguição. Teve uma livraria cristã que foi encerrada. Nós estamos acompanhando aqui pastores sendo presos. Recentemente, a família de um pastor não pôde nem deixar a China. Tá? Então, óbvio que é um nível de violência completamente diferente, mas que escancara toda essa perseguição, e é só contra os judeus e os cristãos que a gente está observando isso no mundo todo, sem a devida reação política e diplomática que deveria acontecer, Geisiane. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.